3 histórias diferentes com objetivos em comum: enfrentar o preconceito e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu entregava currículos e tudo, e muitas das vezes não era nem sequer convocado para participar de uma entrevista. Falei, professor, meu nome é Desafio. O que eu puder passar para o senhor e o senhor puder, a gente vai fazendo essa parceria para conseguir chegar no objetivo. Eu sempre quis aprender e melhorar e ter uma oportunidade de ingressar futuramente no trabalho. Para você poder ter a inclusão, principalmente focado aqui nesse instante na questão da pessoa com deficiência, há uma série de situações que têm que ser tratadas, né? A primeira delas são barreiras físicas. Questão de escadas, ambientes de salas de aula, tudo aquilo que, em tese, pode viabilizar a participação com potencialidade para o jovem, para o trabalhador que tenha deficiência. O segundo ponto é a questão da tecnologia. Então a gente tem que pensar em softwares que sejam amigáveis para essa pessoa poder agir. Mas a mais séria é a terceira, né, que eu chamo que é justamente mexer com a cabeça das pessoas, né, com a questão do preconceito, com a questão da resistência a determinadas situações. E eles sejam percebidos não pela deficiência, mas pela capacidade e pelo potencial que eles têm. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 9 em cada 100 pessoas com 2 anos ou mais de idade, segundo o IBGE. São consideradas pessoas com deficiência quem responde ter muita dificuldade ou não conseguir realizar uma ou mais atividades apresentadas na pesquisa, como ouvir, enxergar e caminhar, ou subir escada, mesmo usando aparelhos auditivos, lentes ou bengalas. O Brasil precisa ainda efetivar nos territórios políticas públicas para esse público. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é esse marco normativo que ele unifica os direitos à educação, ao transporte público, e é na LBI que a gente vai ter a inovação de dizer o que é discriminação em razão de deficiência. E ela, inclusive, coloca sanção a quem pratica a discriminação em razão de deficiência. Ela exige ainda, né, um conhecimento maior dos gestores públicos, um conhecimento da sociedade sobre o que é deficiência, principalmente a barreira do não reconhecimento de que temos direitos iguais. E isso requer políticas afirmativas. E quando o assunto é cidadania, o Superior Tribunal de Justiça é exemplo. Além de facilitar a locomoção de visitantes e servidores com deficiência, o STJ tem colaboradores com deficiência auditiva, que são responsáveis pela digitalização de processos, com síndrome de Down, que cuidam da higienização de livros, e ainda tem intérprete de Libras em diversos serviços, como na transmissão de julgamentos. O Elinaldo Paiva é servidor do STJ desde 2008 e faz todo o trabalho com a ajuda da tecnologia. Como construir um ambiente acessível nas organizações públicas. Aqui na Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, eu uso alguns recursos, algumas tecnologias assistivas. No computador tem um leitor de tela, o NVDA, que eu digito, ele vai falando o que está na tela do computador para eu me orientar. Tem a tecnologia do óculos Orcam, quando eu preciso ler algum livro, ele fotografa a página do livro e faz a leitura. Além disso, tem um celular com um sistema de voz, ponto de exclamação. O que eu desempenho aqui, as tecnologias assistivas, elas me apoiam muito, me auxiliam muito. Me sinto autônomo, me sinto útil. Acessibilidade e inclusão também são prioridade em diversos julgamentos do Tribunal da Cidadania. Em um deles, a terceira turma do ASTJ declarou que um idoso com Alzheimer deve ser considerado apenas relativamente e não absolutamente incapaz para tomar decisões envolvendo atos da vida civil, como assinar contratos, comprar ou vender bens ou casar. Em redução de multa.
Segundo os ministros, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos possuem a chamada incapacidade absoluta. Em outro julgamento, a primeira turma anulou decisão administrativa que havia eliminado um candidato aprovado em concurso público nas vagas destinadas a PCDs sob a alegação de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. De acordo com o relator ministro Sérgio Cuquina, a compatibilidade entre as tarefas a serem desenvolvidas e a deficiência do candidato somente podem ser aferidas durante o estágio probatório. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 dialoga, diretamente com a Convenção Internacional e esse diálogo tem se projetado na atuação jurisdicional do STJ, que das várias demandas que aqui chegam envolvendo o interesse de pessoas com deficiência, por exemplo, numa demanda relativa a vagas reservadas em concurso público, seja numa demanda de índole tributária, onde se discute a isenção de um tributo para aquisição de veículo, seja numa demanda de índole criminal, de natureza criminal, o STJ tem levado em conta esse estado da normativa que rege esse assunto tão relevante. Não é porque a pessoa tem deficiência que é só ela que é limitada no ambiente, não. Todo mundo tem uma limitação, seja na parte de tecnologia, seja o que for. A pessoa com deficiência ela é capaz, ela tem que ter autonomia e o direito dela expressar essa autonomia. Barreiras físicas e preconceitos ainda existem, mas podem ser superados com acessibilidade, empatia e informação.